mercado completamente aberto para o Vasco da Gama. Vamos falar aqui neste Fala Gigante sobre situações muito favoráveis ao Cruz Maltino. E sim, torcedor, eu falo aqui sobre o volante Fernando, de 35 anos, que nestes últimos dias teve informações não tão boas ao torcedor Cruz Maltino. Porém, a notícia que eu vou trazer aqui agora, neste Fala Gigante, a você que está aí do outro lado, com toda certeza vai animar o seu sábado. Além disso, também falaremos de nomes como o outro volante, Luiz Gustavo. Falaremos sobre Gustavo Mosquito, atleta que ficará livre no mercado, que atuou nessas últimas temporadas pelo Corinthians. Falaremos também sobre Rafael Navarro, centroavante do Palmeiras, que o Vasco procura e busca negociações. E além disso também falar, é claro, sobre Clássico da Amizade, Vasco e Botafogo, trazer informações importantes sobre essa partida muito decisiva para o Cruz Maltino. Então, torcedor, é um vídeo, é um Fala Gigante que promete, com muitas novidades e muitas informações para você, torcedor vascaíno. Porém, é claro, antes de começar o vídeo, antes de deixar você aí muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino, com notícias boas e importantíssimas, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está aqui no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, eu sei que o momento é de preocupação, o momento é tenso, o momento é realmente com que o torcedor vascaíno fica aí meio desesperançoso com relação ao futuro, é normal. O Vasco não está bem e nós, como torcedores, não conseguimos ficar bem. Então, estamos aqui para cobrar, para criticar, para reclamar, para exigir mudanças. Esse é o nosso papel aqui do canal do Gigante Vasco. Porém, eu conto com você que está aí do outro lado também para dar mais força, para ter mais voz e para ajudar o nosso crescimento. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, muito prazer. Eu sou o Lucas e você está aqui no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ajude o nosso crescimento. E se você já está aqui todos os dias e ainda também não é um inscrito do canal, se inscreva. Isso é essencial para fazer com que o nosso canal tenha mais força e mais voz aqui no YouTube. Além disso, larga o dedo no like, no joinha, no gostei, para ajudar a divulgação desse vídeo. E não esqueça de aí nos comentários deixar a sua opinião sobre esse atual momento do Cruz Maltino. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, fala logo de Vasco. Eu quero começar aqui, primeiramente, este Fala Gigante, falando sobre informações importantes para esse clássico de amanhã contra a equipe do Botafogo. Pois hoje, no CT Moacir Barbosa, foi o último dia de treinos. Pela parte da manhã, o elenco do Vasco foi a campo, visando a partida de amanhã, o Clássico da Amizade contra o Botafogo, que será realizado às 4 horas da tarde no estádio Newton Santos. O William Batista, o técnico interino, novamente realizou as atividades e novamente, assim como foi contra o Cuiabá na última segunda-feira, estará na beirada de campo amanhã contra a equipe do Botafogo. O William Batista está muito focado e, como mesmo falou na entrevista coletiva após a partida da última segunda-feira, muito empolgado com essa oportunidade de ser o técnico interino do profissional do Vasco da Gama. Para essa partida temos os retornos de Manuel Capasso e Pedro Raul, porém temos ausências. Gabriel Peck estará de fora, confirmado, levou o terceiro cartão amarelo contra a equipe do Cuiabá na última segunda-feira, e Jair, uma perda importantíssima para o Vasco da Gama. O volante Jair está fora do clássico contra o Botafogo deste domingo. O volante acabou sofrendo uma pancada no joelho no treino da última quinta-feira, ou seja, no treino de anteontem. Foram realizados exames ontem, sexta-feira, no atleta, e através das imagens obtidas foi confirmada uma entorse. O Vasco informou que ele estará se tratando, já deu início a esse tratamento e estará realizando ele em 2 períodos, ou seja, é um desfalque importantíssimo para o Cruz Maltino. Inclusive o próprio Vasco informou assim, ó, o atleta Jair sofreu entorse do joelho esquerdo em uma sessão de treino no CT Moacir Barbosa. Foi avaliado pelo DESP e fez exame de imagem, dando seguimento ao tratamento em 2 períodos. A expectativa é que o Jair, além de estar fora dessa partida de amanhã contra a equipe do Botafogo, também desfalque o Vasco da Gama no final de semana que vem contra a equipe do Cruzeiro pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um desfalque importante, uma peça essencial para esse meio-campo do Vasco da Gama. O atleta que mais desempenhou na última segunda-feira contra o Cuiabá, infelizmente será esse desfalque amanhã contra o Alvinegro. Expectativa que Zé Gabriel ou Matheus Carvalho entrem no lugar aí do volante. Os dois atletas estão aí disputando posição para ver quem será o grande titular
desse sistema de meio campo do Cruz Maltino. Deixa aí, é claro, a sua opinião nos comentários. Quem você colocaria no lugar do Jair? Zé Gabriel ou Matheus Carvalho? Deixa aí a sua opinião. E para falar sobre esse jogo também é importante trazer ingressos esgotados. Todos os 35 mil ingressos que foram colocados à disposição até o momento foram vendidos. E é algo também importante a falar. O Botafogo não esgotou nenhum ingresso ainda nessa temporada. É a primeira partida que o Botafogo esgota os seus ingressos. E por que eu tô falando isso? Porque para bom entendedor, meia palavra basta. É um dos jogos em que o Vasco não poderá... O Vasco vive um momento, né, que não poderá levar o seu torcedor às partidas. Então não terá setor visitante. Estranhamente, nesse jogo que a torcida do Vasco não poderá comparecer, os ingressos do Botafogo foram esgotados. Então, não estranhe se torcedores do Vasco acabarem aparecendo aí no estádio Newton Santos e ser um dos motivos para que os ingressos tivessem sido esgotados. E para essa partida também é importante falar do lado deles. Botafogo não contará com Luiz Castro, a primeira partida que o Botafogo não terá o seu técnico português à beirada do campo, pois acabou sendo transferido para o Al Nassr, clube lá do mundo árabe. Com isso, quem estará na beirada de campo do nosso rival é o interino Cláudio Caçapa. Ele era o auxiliar técnico do Lyon e como o Lyon é um dos clubes que fazem parte aí desse conglomerado do John Textor, é um dos clubes do grande bilionário norte-americano, ele tirou o auxiliar técnico do Lyon e colocou nesse momento como interino do Botafogo. Esse anúncio já foi oficializado, ele estará na beirada de campo amanhã, comandando o Alvinegro. Tranquilo, rapaziada? Então, informações aí importantes para trazer a vocês. E quero, é claro, falar também sobre reforços, porque temos informações, torcedor, que animam. Por incrível que pareça, temos informações neste sábado à tarde que te animam, vão te animar. Quero primeiro falar sobre algo concreto. Quero falar sobre Gary Medel. Está confirmado. O jogador será o terceiro reforço do Vasco nesta janela de transferências. Serginho foi anunciado na terça, Maicon na quarta e a expectativa é que o Gary Medel venha a ser anunciado nesta segunda-feira. Caso não venha a ser anunciado segunda, no mais tardar, na terça-feira será o anúncio oficial do volante chileno. Estará chegando ao Rio de Janeiro na segunda, vai realizar exames médicos e assinar o contrato com o Gigante da Colina até o final de 2024. Um contrato de 18 meses. Um bom jogador, um atleta de 34 anos de idade, que nessa última temporada foi titular absoluto do Bolonha da Itália. Clube de grande prateleira não, mas de média prateleira do futebol italiano. Acabou a última temporada na 9ª colocação. Então é um bom jogador, um volante de outro nível internacional, capitão da seleção chilena. Esse é o volante que chegará ao Vasco. Sim, o Gary Medel é um nome que muda o nível do elenco. Tem aquele ditado, né? Andorinha sozinha não faz verão, e de fato não faz. O Gary Medel, só por ele, não vai fazer com que o Vasco saia da zona de rebaixamento e chegue a um G4 do Campeonato Brasileiro. Mas nomes como o Gary Medel faz com que o elenco mude sim de nível. Então, se chegar outros nomes, como ele, como o Gary Medel, o Vasco sim poderá sonhar com outros rumos aí, poderá sonhar com outras posições que serão essa parte de baixo da tabela. Então está confirmado, Gary Medel será o terceiro reforço do Gigante da Colina. O Vasco não irá parar por aí. Não à toa, tivemos informação aí, através do jornalista Marcelo Baltar, que foi divulgado na última reunião que teve do Conselho Deliberativo, através do vice-presidente do Vasco, Duque Estrada, Roberto Duque Estrada, que o Conselho de Administração da SAF autorizou um aumento no orçamento do futebol. Esse aumento no orçamento foi solicitado pelo próprio Paulo Brax para a janela de transferências. Ou seja, o Vasco terá um teto maior do que aquele que já estava na mesa para ser gastado nessa janela de transferências. E por que isso é importante? Porque isso faz com que o Vasco mude o foco com relação às contratações. O Vasco é um clube que hoje não tem dinheiro. A gente fala sobre isso diariamente nos nossos vídeos. O Vasco não pode sonhar com grandes contratações. Mas o Vasco, a partir desse momento, pode sonhar um pouquinho mais alto do que havia sonhando. Porque terá um teto maior. Foi colocado isso na mesa e o Conselho de Administração da SAF autorizou. Resumindo, com palavras melhores, a 777 autorizou o Vasco a gastar mais dinheiro nessa janela de transferência. A solicitação feita pelo Paulo Brax foi aceita. E a partir disso, vamos falar sobre nomes. Quero começar aqui, torcedor, primeiramente falando sobre o Fernando. Por que eu quero falar sobre o Fernando? Pois é um nome que interessa muito. Muito mesmo. Eu cravo aqui a vocês. O Fernando é um nome que interessa muito, torcedor.
é um dos grandes alvos do Vasco nessa janela de transferências. O Vasco sentou com o Fernando, Paulo Brax conversou com o Fernando, Paulo Brax se mostrou animado inteiro o Fernando se mostrou muito animado em jogar pelo Vasco. O Fernando é um torcedor cruzmaltino, é um torcedor vascaíno igual a mim e igual a você que está aí do outro lado. O Fernando tem 35 anos de idade. O Fernando está há mais de 10 anos na Europa. O Fernando hoje quer retornar ao seu país, quer retornar ao Brasil. Não vou falar que ele está não aguenta mais a Europa, porque é duro falar isso, mas ele quer voltar ao seu país, quer ficar mais próximo da sua família. E ele está tendo esse objetivo, mas ele sabe que tem contrato vigente com o Sevilha e isso dificulta nas negociações. Conversei com pessoas muito próximas ao Fernando e foi me revelado: Lucas, o Fernando quer voltar ao Brasil, o Fernando está muito animado com o projeto do Vasco, o Fernando demonstrou um desejo muito grande de voltar aqui ao futebol brasileiro, de vestir a camisa do seu clube do coração, de dar aos seus filhos a oportunidade de crescer no Brasil. Tudo isso me foi falado. O Fernando tem 3 filhos. Eu estou dando muita informação para vocês entenderem que eu conversei com pessoas próximas ao Fernando mesmo. O Fernando quer voltar ao Brasil, isso não é falácia, mas o Sevilha hoje dificulta. Então o grande entrave entre as negociações do Vasco pelo Fernando é o Sevilha. Porém, nessas últimas horas tivemos uma informação que anima. Pois o que acontece, torcedor? O Sevilha só iria liberar o Fernando em compensação financeira, em caso de compensação financeira. Multa rescisória do Fernando é hoje de 5 milhões de euros, algo em torno de 26 milhões e 400 mil reais. Porém, nessas últimas horas tivemos uma informação que anima. Qual é a informação? O Sevilha hoje enfrenta uma das suas maiores crises financeiras. O Sevilha hoje está colocando todos os seus atletas no mercado. Todos os atletas do Sevilha estão no mercado. Aí você pode se perguntar: caramba, então quer dizer que o Sevilha está colocando todos os atletas livres? É só chegar e pegar? Não. O Sevilha está colocando seus atletas no mercado em negociação. O Sevilha está ouvindo proposta por todos os seus jogadores. O Sevilha hoje está colocando todos os seus atletas no mercado por uma dívida de 90 milhões de euros que tem. E quer sanar essa dívida. Vive um momento de crise e vai escutar propostas por todos os seus atletas. Resumindo, o Sevilha está desesperado. E se hoje tivermos um departamento de futebol lúcido, um departamento de futebol, não vou dizer profissional, mas vou dizer eficiente, o Vasco voltará até o Sevilha para negociar pelo jogador. Volto a repetir, o Sevilha, segundo o jornal Marca, jornal espanhol, enfrenta uma das maiores crises financeiras de sua história. Todos os atletas do Sevilha estão no mercado. Alô, Vasco. Alô, Paulo Brax. Não é possível que vocês vão perder essa oportunidade. Um atleta como esse, como o Fernando, estando não livre, mas aberto a ouvir negociação do Sevilha por ele, não percam a oportunidade. Corre atrás disso. Porque se o Vasco não correr, meu amigo, eu não cravo, mas eu tenho certeza que outro clube vai atrás para esse grande jogador que é o Fernando. Só tem mais 1 ano de contrato. Não vai renovar. Então o Sevilha, nesse momento, com certeza, vai preferir vender o Fernando, nem que seja por 2, 3 milhões de euros, do que perdê-lo de graça no ano que vem. Então, se tivermos um departamento de futebol eficiente, o Vasco vai novamente atrás do Fernando. Temos notícias que animam ainda mais. Temos notícias sobre Soteldo para trazer aqui a vocês. Pois o que acontece, torcedor, o que temos a trazer sobre o Soteldo? Nessas últimas semanas trouxemos informações a vocês que o Vasco tinha um interesse pelo Soteldo e tem um interesse pelo Soteldo. O Soteldo é um nome que está no radar, o Soteldo é um nome que sempre esteve no radar da diretoria vascaína, assim como outros atletas bons que acabam se tornando oportunidade de mercado. Porém, o Soteldo tinha um contrato com o Santos de empréstimo e exatamente por esse motivo o Santos tinha prioridade de compra do jogador. O empréstimo do atleta se encerra agora, nessa próxima segunda-feira. E por esse motivo, o Santos tinha que correr contra o tempo para conseguir a compra do atleta em definitivo. E conseguiu. O Santos chegou a um consenso junto ao Tigres, clube mexicano que detinha os direitos econômicos do jogador, de pagar 19 milhões de reais pelo atleta. Porém, nesses últimos dias houve problemas internos, e por esse motivo o Santos afastou o Soteldo. O Soteldo hoje está afastado, não disputará essa próxima rodada do Campeonato Brasileiro com a camisa do alvinegro praiano, Clube Paulista Santos Futebol Clube. E essa decisão ultrapassa apenas uma rodada. Faz também com que o Santos se repense, melhor dizendo, não se, mas repense na ideia de comprar os direitos econômicos do jogador.
A ideia, segundo informações, é que o Santos pode desfazer esse negócio pelo Soteldo em definitivo. Inclusive, segundo informações, o Santos já teria mandado um recado para o Tigres pensando na possibilidade, perguntando da possibilidade de não exercer os direitos de compra do jogador. Hoje, sábado, estará acontecendo uma reunião entre Santos e o empresário do jogador. O jogador já se recusou a treinar e o jogador nesse momento não quer ser um atleta treinado, não quer estar sob o comando do novo técnico do Santos, Paulo Turra, pois essa decisão de punição a Soteldo foi feita pelo próprio treinador. Então a situação hoje do Soteldo com o Santos é muito ruim. E aí a gente usa da mesma palavra que acabamos de utilizar sobre o Fernando para falar sobre o Soteldo. Se tivermos um departamento de futebol eficiente, já que o Soteldo esteve tanto na mira nesses últimos dias, vá atrás do Soteldo. O Santos não tinha condições financeiras de pagar o Tigres. Fez um acordo, muito provavelmente parcelando essa compra. Vá atrás do Soteldo, Paulo Brax. Vá atrás do Soteldo, 777. Nomes como esse que o Vasco precisa. Não queremos tanto um camisa 10. Não queremos tanto um jogador eficiente, de qualidade no último terço do campo. O nome é Soteldo. Um nome de muita qualidade, um nome diferente, que está aí praticamente livre para negociar com qualquer clube. E agora falando, antes de entrar no assunto sobre oportunidade, sobre mais um nome que está na mira do Vasco. Quero falar sobre Rafael Navarro. Tivemos informação nesta manhã de hoje, através do portal UOL Esporte, que Vasco, Santos, Cruzeiro e além desses três clubes, alguns clubes de Portugal e também dos Estados Unidos, México, monitoram a situação do jogador. Rafael Navarro hoje tem contrato com o Palmeiras, porém o Palmeiras hoje, nesse momento, aceita emprestar o jogador com uma cláusula de venda após o término do contrato. O Rafael Navarro chegou ao Palmeiras no ano retrasado de graça, após uma temporada brilhante pelo Botafogo. Por que chegou de graça? Pois tinha o seu contrato sendo encerrado pelo Botafogo, não quis renovar e foi exatamente de graça para o clube paulista. Rafael Navarro recebe exatamente R$300 mil mensais. E o Vasco olha para essa situação com cuidado. Rafael Navarro é um baita de um nome. É de fato um jogador diferente. Tendo Rafael Navarro e Pedro Raul como opções para o setor ofensivo, muda o nível desse elenco. Então, torcedor, eu trago isso a vocês, pois tem três nomes que o Vasco monitora. Fernando, Soteldo e Rafael Navarro. Três nomes que estão aí, abertos para negociar. Como eu falei, um mercado aberto para o Vasco. Se tivermos um departamento de futebol eficiente, o Vasco poderá mudar o seu elenco sem esforço nessa janela. Então, é pouco que precisa, Vasco. É pouco que precisa para sair dessa situação. Só para finalizar o vídeo, falar sobre dois outros nomes que são oportunidades. Hoje, a página aí das redes sociais do Al Nassr confirmou a saída do Luiz Gustavo. Luiz Gustavo hoje está livre no mercado. Volante de Copa do Mundo, volante de Seleção Brasileira. Alô, Paulo Brax. E mais um nome que estará livre no mercado no final do ano e hoje não é mais uma peça pensada pelo Corinthians. Gustavo Mosquito. Um nome que o Corinthians não quer contar. E um nome que se o Vasco apertar consegue trazer nessa janela de transferências. Alô, Paulo Brax. Vamos se ligar. O mercado aberto. O Vasco não precisa de fazer força nenhuma nessa janela para mudar o nível do elenco. O grande problema é, o Vasco precisa ter um departamento de futebol eficiente. Precisa de eficiência. A gente fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo deste sabadão e voltaremos hoje diferente de ontem com o Boa Noite Gigante para você. Então contamos aí com seu like, com seu joinha, com seu gostei. Ajude o nosso crescimento, vamos que vamos chegar aos 100 mil inscritos. E como eu sempre falo, saudações vascaínas.